E se uma única oração pudesse transformar completamente o rumo da sua vida? E se existisse uma forma mais profunda, mais verdadeira de falar com Deus, capaz de trazer paz ao seu coração, cura para suas feridas e direção para os seus passos? Talvez você já tenha orado muitas vezes, mas no fundo surge aquela dúvida silenciosa. Será que estou falando com Deus da maneira certa? Hoje eu quero te mostrar algo poderoso, algo que o próprio Jesus ensinou. Não é apenas sobre pedir, não é sobre repetir palavras, é sobre se conectar de verdade com o Criador. Pense por um instante. Se você pudesse mudar uma coisa na sua vida agora, o que seria? As dificuldades financeiras que tiram seu sono? Um relacionamento que te feriu profundamente? Ou aquela ansiedade que parece te prender e impedir você de avançar? Seja o que for, existe um caminho. E Jesus revelou esse caminho. Muitas pessoas começam suas orações correndo direto para os pedidos, mas Jesus nos ensinou algo diferente. Em Mateus 6:9, ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso nos mostra algo essencial. A oração começa com a adoração. Antes de pedir qualquer coisa, reconheça quem Deus é. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é o seu Criador, seu Pai, seu provedor. Quando você começa a sua oração dizendo: Senhor, Tu és santo, Tu és digno, Tu és tudo para mim, algo muda dentro de você. Seu coração se alinha, sua mente se acalma, sua fé cresce. A oração deixa de ser apenas um pedido e se torna um encontro. E é nesse lugar que tudo começa a mudar. Depois de reconhecer quem Deus é, vem um dos passos mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais poderosos da oração: entregar o controle. Muitas vezes, oramos tentando convencer Deus a fazer aquilo que queremos. Levamos nossos planos, nossas vontades, nossas expectativas, como se Ele precisasse concordar com tudo. Mas Jesus nos ensinou algo completamente diferente. Em Mateus 6:10 ele diz: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso muda tudo. Orar não é fazer Deus seguir a nossa vontade, é alinhar o nosso coração com a vontade dele. Lembre-se do próprio Jesus, no momento mais difícil da sua vida, no Getsêmani. Mesmo sabendo da dor que viria, ele orou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Isso é confiança verdadeira. Quando você ora dizendo: Senhor, eu confio em ti, mesmo que as coisas não aconteçam do meu jeito, você abre espaço para Deus agir de formas que você ainda não consegue ver. E aqui está o segredo: a vontade de Deus é sempre perfeita, mesmo quando não entendemos. Talvez hoje você esteja lutando para aceitar algo. Talvez esteja frustrado porque as coisas não saíram como você planejou. Mas Deus está vendo o que você não vê. Ele está preparando algo maior, algo melhor, algo eterno. Entregar o controle não é perder, é confiar que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Se você decide hoje confiar mais em Deus, escreva nos comentários: seja feita a tua vontade. Depois de aprender a confiar na vontade de Deus, existe algo que ainda impede muitas pessoas de viverem uma oração verdadeira: a preocupação com o amanhã. Quantas vezes você já orou, mas sua mente continuava cheia de ansiedade, pensando no que pode dar errado, no que falta, no que ainda não aconteceu? Jesus nos ensinou algo simples, mas extremamente profundo. Em Mateus 6:11, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Percebe? Ele não disse o pão da semana, nem do mês. Ele disse de hoje. Isso nos ensina a confiar em Deus um dia de cada vez. Lembre-se do povo de Israel no deserto. Deus enviava o maná todos os dias, mas apenas o suficiente para aquele dia.
Quando tentavam guardar para o dia seguinte, estragava. Por quê? Porque Deus queria ensinar dependência diária. E hoje não é diferente. Quando você ora dizendo, Senhor, cuida de mim hoje, supre o que eu preciso hoje, você tira o peso do amanhã das suas costas e coloca nas mãos de Deus. A ansiedade perde força, a paz começa a entrar e sua fé se fortalece. Talvez você esteja carregando preocupações que nem aconteceram ainda. Talvez esteja tentando resolver tudo sozinho. Mas Deus está te dizendo agora, confie em mim hoje. Eu já estou no seu amanhã. Respire fundo. Entregue suas preocupações e descanse. Agora chegamos a um ponto que muitos evitam, mas que é essencial para uma vida de oração verdadeira. O perdão. Você pode orar todos os dias, buscar a Deus com sinceridade, mas se existir mágoa guardada no coração, algo fica bloqueado dentro de você. Jesus ensinou em Mateus 6:12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Isso significa que o perdão não é apenas algo que pedimos, é algo que também precisamos liberar. E vamos ser sinceros, perdoar nem sempre é fácil. Existem feridas profundas, palavras que machucaram, atitudes que deixaram marcas. E muitas vezes parece impossível simplesmente deixar isso ir. Mas o perdão não é sobre dizer que o que aconteceu foi certo. É sobre se libertar do peso que isso causa dentro de você. Quando você guarda ressentimento, quem mais sofre é o seu próprio coração. Jesus contou a história de um homem que foi perdoado de uma grande dívida, mas não conseguiu perdoar alguém que devia muito menos. Isso entristeceu profundamente o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Deus já liberou graça sobre nós. E Ele deseja que façamos o mesmo. Hoje talvez Deus esteja te chamando para soltar aquilo que ainda dói. Você pode orar assim: Senhor, eu não consigo sozinho, mas eu escolho perdoar. Cura o meu coração e me ajuda a liberar essa dor. E aos poucos, a paz começa a voltar. O perdão não muda o passado, mas transforma completamente o seu futuro. Se você decide hoje liberar perdão, escreva nos comentários: eu escolho perdoar. Existe algo que muitas pessoas esquecem quando oram. Nós não estamos sozinhos nas nossas lutas. A vida é cheia de batalhas invisíveis. Tentações, pensamentos negativos, vontade de desistir, momentos de fraqueza, e tentar enfrentar tudo isso sozinho é um erro. Por isso, Jesus nos ensinou a orar em Mateus 6:13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso revela algo poderoso. Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer te proteger. Todos nós enfrentamos tentações. Às vezes, é a vontade de agir por impulso, de responder com raiva, de desistir quando as coisas ficam difíceis. Mas Deus é o nosso refúgio. Lembre-se de José no Egito. Quando foi tentado, ele não tentou negociar com o erro. Ele fugiu, porque sabia que a força dele vinha de Deus. E é exatamente isso que precisamos entender. Não é sobre ser forte sozinho, é sobre depender da força de Deus. Quando você ora: Senhor, me guarda, me livra do mal, me ajuda a permanecer firme, você está convidando Deus para lutar ao seu lado. E quando Deus entra na batalha, tudo muda. Ele te dá discernimento, te fortalece por dentro e te livra de situações que você nem percebe. Talvez hoje você esteja enfrentando uma luta silenciosa, algo que ninguém vê, mas Deus vê. E Ele está pronto para te ajudar. Não lute sozinho. Depois de entender todos esses princípios, existe algo que transforma completamente a forma como você ora: intimidade com Deus. Jesus ensinou que a oração não é um espetáculo, não é algo para impressionar outras pessoas. Em Mateus 6:6 ele diz: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e fale com seu pai em secreto.
Isso significa que a oração verdadeira acontece no lugar mais simples, mas também no mais profundo, o seu coração. Deus não está procurando palavras bonitas, Ele está procurando sinceridade. Você não precisa de frases perfeitas, não precisa repetir discursos, não precisa saber orar bonito. Você só precisa ser real. Fale com Deus como você falaria com alguém que te ama de verdade. Senhor, eu estou cansado, eu estou com medo, eu preciso de Ti. E sabe o que é mais incrível? Ele ouve cada palavra, cada suspiro, cada lágrima silenciosa. A oração é uma conversa viva com o Criador. É onde você encontra direção, paz, força e esperança. E quando você começa a orar com fé, com entrega, com sinceridade, tudo dentro de você começa a mudar. Agora, ore comigo. Pai amado, obrigado por me ouvir. Obrigado porque eu posso me achegar a Ti como filho. Hoje eu reconheço que Tu és santo, poderoso e fiel. Eu entrego minha vontade nas Tuas mãos. Confio nos Teus planos. Cuida de mim hoje. Tira toda a ansiedade do meu coração. Me ajuda a perdoar, a liberar o que me prende. Me protege de todo mal, me fortalece nas minhas fraquezas, me ensina a falar contigo com sinceridade e aumenta a minha fé para confiar em Ti todos os dias. Eu creio que o Senhor está trabalhando na minha vida mesmo quando não vejo. Em nome de Jesus, amém.